Olá, pessoal. Hoje a aula vai complementar um pouquinho a aula passada, tá? É mais definições, mais teoria, mas na sequência eu tenho uns exercícios que eu quero ver se vocês conseguem fazer, tá? Relação fundamental da subtração. Eu quero que vocês acompanhem comigo e junto eu vou dando algumas orientações. Só uma observação, gente, não deem atenção a essas datas, tá? Isso aqui, na verdade, eu tinha feito aula já para mês de maio, e vocês acabaram que não tiveram aula em maio, então não levemos isso a sério, tá? Considerem o nome do arquivo como sendo o mais importante de momento, tá? O nome do arquivo que vocês receberam em PDF, tá? Relação fundamental da subtração. Uma loja de eletrodomésticos tinha 348 micro-ondas no estoque no início da manhã. Ao longo do dia, 124 desses aparelhos foram vendidos e sobraram 224 no estoque. Para verificar se a quantidade de micro-ondas que restaram no estoque estava correta, podemos realizar uma subtração ou uma adição. Se nós usarmos a subtração, 348 menos 124 resulta nos 224, tá? Nós temos o minuendo, o subtraindo e o resto, ou diferença, que é o nosso resultado, tá? Se eu usar a adição, como é que eu faria daí? Eu poderia pegar o resultado, que é 224, e somar com o meu subtraindo, que é 124, e chegaria em 348. Para verificar se uma subtração está correta, podemos realizar uma adição, pois ao adicionar o subtraindo com o resto, ou a diferença, devemos obter o minuendo. Essa é a relação fundamental da subtração. Minuendo menos subtraindo é o resto. Então, resto, ou diferença, mais subtraindo é o minuendo. A adição e a subtração são operações inversas entre si. Nós já falamos sobre isso na outra aula, tá? Considere, então, 389 menos 187, que resulta em 202. Podemos conferir o resultado dessa subtração utilizando a relação fundamental da subtração. 202, que é o nosso resto, mais 187, que é o nosso subtraindo, resulta no minuendo, 389. A diferença da subtração é, de fato, 202. Agora, a subtração menos 597 menos 274 é igual a menos 323. Eu vou subtrair 274 negativo de 597 negativo, certo? Podemos conferir o resultado dessa subtração utilizando a relação fundamental. Menos 323 mais menos 274 resulta em menos 597. Portanto, o resto da subtração é, de fato, menos 323, tá? Lembrem quando eu falei da questão da dívida, às vezes fica mais fácil de entender um cálculo com números negativos. Eu estou devendo 597 reais e vou tirar desses 597 e vou tirar menos 274. Menos a dívida de 274 está dentro de 597, negativo. Então, eu estou tirando 274 de 597 e continuo devendo
R$ 323, tá? É uma outra forma de usar, de perceber o cálculo, de interpretar, né? Talvez fique mais fácil se a gente pensar em dívida, como eu venho falando há algum tempo. Adição algébrica. Adição e subtração de números inteiros podem ser considerados cálculos como uma única operação, denominada adição algébrica. No exemplo, -7 menos mais 15, aqui ele está calculando separadamente, né? -7 mais 15, a gente vai juntar, são duas dívidas, 7 e 15. Estou juntando 15 com 7 fica 22, mas é dívida, é menos. Menos 22 resulta de -7 mais -15. Aqui a gente trabalhou a questão do oposto, né? Trocamos a operação que era negativo para uma operação positiva, para a soma, subtração para adição, e usamos o oposto, nós tínhamos mais 15 e passamos a trabalhar com menos 15, que é o oposto de mais 15, tá? Com isso, nós temos duas dívidas a serem somadas e ficou menos 22. E segue o restante do cálculo. Mais 4, mais menos 15, de novo a gente faz a operação com o número oposto, e a gente chega ao resultado de 4. Observe que a relação fundamental da subtração, podemos dizer que a prova real de uma subtração é a adição. Lembra quando a gente aprendeu lá no, acho que segundo ou terceiro ano, a somar e subtrair, e a professora ensinou prova real? É exatamente isso que a gente está falando aqui, tá? Então, a relação fundamental da subtração nada mais é que a nossa famosa prova real, tá? Então, a prova real de uma subtração é a adição. Lembrando que a adição é a operação inversa da subtração e vice-versa. Da mesma forma que a prova real de uma adição é a subtração, né? A gente inverteria. Ali onde falamos em adição algébrica, perceba que se trata de uma expressão numérica, que já conhecemos, é um cálculo normal. A gente só está mudando nomes, a gente só está acrescentando conhecimento com nomes definidos, né? Com nomes mais matemáticos, vamos dizer assim. Porém, com números positivos e negativos, seguindo o que foi explicado na aula anterior, que nós falamos sobre positivos e negativos. Sempre que operamos uma subtração, o sinal de menos da operação muda o sinal do número a ser subtraído. Se nós temos um valor a ser subtraído que é positivo, esse sinal da subtração, ó, deixa eu botar números aqui, ó, 20 menos mais 5. É isso que eu estou falando ali, ó. Sempre que operamos uma subtração, o sinal de menos da operação, esse aqui é o sinal da operação, muda o sinal do número a ser subtraído. Este aqui, deixa eu trocar de cor para não fazer confusão. Então, verde aqui. Ó, esse aqui é o sinal do número a ser subtraído. O que vai acontecer aqui? Nós vamos ficar com, voltar para o vermelho, 20, seguindo a regra ali em cima, o menos vai mudar o mais. Então, eu fico com menos 5. Entenderam o que eu fiz? Eu só excluí um sinal aqui, só que eu preciso ter uma lógica para isso, existe uma regra. Então, esse menos vai mudar o sinal do 5. E aí, nós vamos ficar com 20 menos 5, que vai dar 15. Tá, mas espera aí. É tão simples assim? Olha aqui, ó, eu tinha 20, tá? E eu quero tirar 5 desse 20. Quanto é que é 20 menos 5? É 15. Eu tenho 20 positivo. Eu quero tirar 5 positivo de 20. É o mesmo que 20 menos 5. É isso que eu estou mostrando.
Então, na verdade, sempre que eu tiver um menos, uma subtração de um número positivo, esse número positivo se torna negativo. Se aqui fosse um número negativo, eu passaria a ter uma soma. Tá? É isso que essa frasezinha aqui está dizendo. Sempre que operamos uma subtração, o sinal de menos da operação muda o sinal do número a ser subtraído, tá? E hoje, de explicação era isso. Na sequência, nós temos exercícios. Eu quero que vocês tentem fazer, tá? E aí, a gente conversa sobre esses exercícios, sobre a resolução deles na próxima aula, certo, pessoal? Muito obrigada pela atenção de vocês hoje e até a próxima aula.